Então vamos lá, vamos começar nosso trabalho a respeito de processo penal. Essa matéria de processo penal, ela é uma matéria bastante densa, ela não é uma matéria simples, tá? Portanto, dedicação não pode faltar. Em relação aos materiais que foram colocados na área do aluno, tem 3 materiais. Um primeiro, que é um material de 147 páginas, que é a respeito de princípios aplicáveis ao processo penal. Vocês vão perceber que esse tema não está no edital, princípios não está no edital, entretanto, é necessário a gente ter um conhecimento a respeito deles, para a gente entender o sistema todo. Então, aquilo ali é para leitura, você vai pegar e vai ler, ó, princípio do contraditório, princípio do juiz natural, tá? Isso é para leitura. E o material, ele é um material que é aquele que chama de dialógico, como se estivesse conversando com você. É uma leitura muito simples, não tem nada de complicado, é muito tranquilo. Nesse material especialmente, ao final há questões e há a resolução das questões comentando alternativa por alternativa. Então, por isso que o material é longo, tá bem? Tá. O segundo material que há ali é a parte teórica a respeito do tema que nós vamos tratar hoje, que é inquérito policial, tá? A parte teórica de inquérito policial. E o terceiro material que nós temos é um material onde só tem o texto da lei. Só a parte de inquérito, texto de lei. Até o artigo 22, salvo engano. 23. Que fala da incomunicabilidade do preso, é isso? Tá, mas antes tem... isso. É esse até os 23, só. Então, se você pegar a letra da lei, o tema é enxuto. O tema é pequeno. Só que não pergunta só o que está ali. Por isso que o nosso trabalho vai ser um trabalho extenso. Um trabalho puxado, e a gente precisa fazer dessa maneira. Primeira coisa que chama atenção é em relação ao processo penal. Aqui a gente está diante daquilo que se chama do direito formal, tá? Onde se coloca o direito processual como instrumento para aplicar-se o direito penal. Então, direito penal é direito material, e o processo penal é o que se chama do ramo do direito que é formal, instrumental. É o instrumento para que se realize o direito material. Então, a gente pode colocar o processo penal como sendo um instrumento. Qual é o objetivo desse instrumento? Servir de meio para a aplicação do direito penal. Instrumento para aplicação do direito penal. Então, por exemplo, tem um crime praticado, ocorreu o ilícito, vai todo mundo para a delegacia. Chegou lá na delegacia, começa o inquérito policial, que é a fase processual que nos interessa. Tá? Então, se tem um delito, nós vamos precisar apurar esse delito através daquilo que chamamos processo penal. Agora, a pergunta é muito simples e a resposta também. Nós temos direito de ser processados? Direito de ser processado? Quando você está sendo processado, você pode dizer que um direito teu está sendo respeitado? É um direito teu? Direito de quem processa. Através do processo, você vai efetivar a sua inocência. O processo é um direito que nós temos. Então, o fato de você estar sendo processado não é mal para você. É porque você está tendo um direito respeitado. Então, o processo é um direito que nós temos. Sob pena de não haver o processo, haver a aplicação de penas de maneira sumária, sem contraditório e sem ampla defesa. Então, se o processo ele é caracterizado como um instrumento, objetivando a aplicação do direito penal, evidentemente que esse instrumento ele é regrado por alguns princípios que lhe são próprios. Alguns princípios que lhe são próprios. Correto? Então, tem o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio da verdade material. Há diversos princípios que aqui a gente encontra. O objetivo é dar instrumento para que se aplique o direito penal, portanto, o processo é para o sujeito que está sendo processado um direito sendo respeitado. Então, lembre sempre disso. O
O processo é um direito, tá bem? Beleza? Obrigado, beleza. Tá, então nós vamos aplicar o direito penal e nos utilizaremos do quê? Do processo penal. Agora, aqui nós vamos perceber que em relação ao processo penal, ficará muito claro duas fases no processo penal, que é uma fase antes do Poder Judiciário atuar e outra fase com o Poder Judiciário atuando. São duas fases distintas. Surge, então, aquilo que se chama persecução penal in judício e persecução penal extrajudício. Está fora do judiciário. Então, nós teremos a fase onde entra o que nos interessa hoje, que é o inquérito policial. Aqui estamos diante de uma fase do procedimento onde alguns princípios não se aplicam. Por exemplo, contraditório, ampla defesa. Não tem isso aqui. Tá bem? Então, não há no inquérito a presença dos princípios que nós teremos quando houver o processo judicial. O inquérito ele tem certos limites estabelecidos e certos princípios próprios, que nós veremos um pouco mais adiante. Então, essa fase aqui é antes do Poder Judiciário atuar, correto? Então, inquérito policial, nós teremos o inquérito sob presidência de quem? Quem é que vai presidir o inquérito? A autoridade policial. Então, a gente bota aqui a autoridade policial. Mas que autoridade policial é essa? Oi? Sim. É. Aqui, a presidência da autoridade policial, portanto, cabe só aos delegados. Mas quais delegados? Aí a gente coloca aqui, Polícia Civil. E quando bota Polícia Civil, você vai botar aqui que são as polícias estaduais. E a Polícia Federal. Evidentemente que essa daqui vai nos interessar bastante, porque nós estamos falando da Justiça Federal, tá bem? Então vamos estar aqui. Dá para enxergar aí, Gi? Tá? É aqui esse pincel aqui não ajuda muito, né? Tá? Então, olha, Polícia Civil, as polícias estaduais e Polícia Federal. Obviamente que a autoridade policial será o delegado de polícia aqui, que terá a presidência do inquérito. Então, ele que vai conduzir o inquérito de modo a produzir as provas necessárias ali dentro. Correto? Tá. Essa autoridade policial, ela exerce uma função que a Constituição destaca lá no seu artigo 144. Então, a Constituição fala lá, olha, artigo 144 da Constituição Federal, surge uma função muito interessante, que é chamada função de polícia judiciária. Então, nós vamos botar aqui, essas autoridades que estão aqui, são aquelas que exigem, que exercitam aquilo que chamamos de polícia judiciária. Ponto. Agora vamos lá, quero só ver. A pergunta é simples. A atividade desenvolvida pelo delegado de polícia é uma atividade administrativa ou judicial? Não. É administrativa. Correto? Beleza. Porque ele não faz parte do Poder Judiciário. É uma atividade administrativa. Ora, então por que o nome que eu tenho aqui não é polícia administrativa, mas sim polícia judiciária? Por que não seria aqui polícia administrativa? Vamos nos recordar de alguns aspectos que a gente encontra em direito administrativo.
Em direito administrativo, a gente estuda poder de polícia, polícia administrativa, onde a administração pública restringe, condiciona e limita direitos, liberdades e atividades em benefício de todo mundo. Então, isso é polícia administrativa. Qual é a diferença da atividade de polícia administrativa frente à atividade de polícia judiciária? É isso que eu quero saber. Qual é a diferença? A principal diferença está no fato do que a polícia administrativa se exaure em si. Quer dizer, quando eu limito uma atividade, quando eu limito um direito, eu exauro a minha atividade ali. Portanto, a atividade administrativa ela se exaure em si. A polícia judiciária não. Quando a autoridade policial instaura um inquérito para apurar um ilícito penal, pergunto, essa atividade se exaurirá ali na delegacia de polícia? Na verdade, a polícia judiciária serve de um instrumento para que o direito penal, para que o direito processual penal se realize. Portanto, ela não se exaure em si. Praticados atos de polícia judiciária pela autoridade policial, nós vamos perceber que vai rolar o quê? Que isso vai ser encaminhado para um lugar e que lá será apurado, que é o Poder Judiciário. Então, eu posso afirmar que a polícia administrativa se exaure em si e a polícia judiciária não. Ela é um instrumento para que um outro poder possa exercer a sua atividade típica, que é o Poder Judiciário. Correto? Então, ela não se exaure em si, ela tem caráter preparatório, pois busca levar elementos para que o judiciário aplique, que fique claro, no exercício de sua atividade típica, o direito penal. Correto? Não é condenando, é aplicando. Agora a pergunta é, pode o delegado de polícia, depois de findar-se, depois de terminar as diligências, elas terminarem, ele pode determinar o arquivamento do inquérito? Por que não pode? Ele pode fazer o juiz. Por que ele não pode, ele, delegado? Porque a resposta está no que nós acabamos de falar. Porque a polícia judiciária não se exaure em si. Ele precisa, independentemente do resultado das diligências, encaminhar isso ao judiciário, cabendo ao judiciário determinar o arquivamento, se for o caso. Se eu entendo de maneira diferente, nós estaríamos falando que a polícia judiciária, como a administrativa, iria exaurir-se em si. Mas não é verdadeiro. Então o que eu quero que vocês entendam é, a partir do momento que eu chego à conclusão de que a polícia judiciária não se exaure em si, e sim ela é instrumento para que o judiciário faça algo, não interessa o que ele vai fazer, a gente conclui que o delegado não pode, a seu arbítrio, determinar o arquivamento do inquérito. Ele não pode fazer isso. Sim. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele faz um relatório ao final, ele não toca nesse ponto, ele simplesmente relata e ele vai falar o seguinte, olha, pelo que nós percebemos, materialidade delitiva não está comprovada, indícios de autoria não estão presentes, mas quem vai resolver se é o caso de arquivar ou não, é o Ministério Público e o Poder Judiciário que vão resolver isso. O delegado não define isso, ele não pede arquivamento de nada. Quem pede arquivamento são os destinatários do inquérito, correto? Tá? Então, o delegado simplesmente findou-se as diligências. O que ele faz? Um relatório minucioso do que rolou no inquérito, encaminha ao judiciário, cabendo ao judiciário, por meio daquilo que o Ministério Público resolver, determinar o arquivamento ou não. É isso que vai acontecer. Tá? Às vezes ele nem tem esse juízo de valor. Sim, não. Aliás o delegado ele tem um certo limite estabelecido, porque não lhe cabe definir tipificação, por exemplo. Tem um problema grave que é na hora de fazer o indiciamento. Porque dentro do inquérito nós vamos ver algo que se chama de indiciamento. O que é o indiciamento? É simplesmente declaração do Estado
de que o objeto de investigação é aquele sujeito ali. Eu não estou condenando ninguém, não estou processando ninguém, só estou falando, ó, durante o que nós resolvemos aqui, o objeto de investigação é ela. Então nós estamos investigando ela. E indicia. Na hora que faz o indiciamento, é um ato processual, onde o delegado tem que inserir no indiciamento qual é o dispositivo penal afrontado. Aí ele coloca lá, não, a Mirella cometeu um homicídio. Beleza? Isso na percepção de quem? Do delegado, que é uma análise absolutamente superficial e primária. Depois que o inquérito é encaminhado a juízo, e isso acontece muito, o promotor vai analisar o inquérito com mais técnica, com mais cuidado. Ele, como titular da ação penal, fala, não, a Mirella não cometeu homicídio, ela cometeu latrocínio. Algo que o delegado não quis tocar, mas chegou-se a essa conclusão, que é o roubo qualificado pelo evento morte. Então muda toda a história, a configuração muda toda, a competência muda. O homicídio seria do Tribunal Popular do Júri, o latrocínio é do juiz singular. Tá? Então muda todo o caminho a ser percorrido. Só que o delegado não tem essa capacidade, não é por falta de técnica, não, é porque a lei não lhe dá isso, cabendo a outros fazer essa análise. Então o que o Eduardo falou, o relatório é somente relatório mesmo. Ele vem e relata, ó, ouvimos testemunhas, fizemos perícia, aconteceu isso, interceptação telefônica foi feito, tá, folhas tal. Ele faz um simples relatório de suas atividades. Acabou. Encaminha para quem vai fazer juízo de valor. Então, quando a gente entende que a polícia judiciária não se exaure em si, já surge uma solução para alguns questionamentos. O delegado não pode determinar o arquivamento de inquérito. E acabou, cara. E acabou. Tá bem? Tá. Então, essa observação aqui ela é muito importante. A gente tem que caminhar nesse sentido. Obviamente... Pois não. Pois não. No caso da polícia, a corregedoria seria um tipo de uma polícia administrativa da polícia? Não, a corregedoria é o que ocorre em relação a todos os órgãos da atividade administrativa. É onde eu vou levar lá fatos que eu acredito que são irregulares. Mas é um poder de polícia administrativa? Poder de polícia administrativa, vai analisar a sua atuação, da própria polícia. Tá bem? Tá? Então, olha, o que nós vamos encontrar aqui? Se eu tenho o inquérito policial, ele vai apurar um fato. Beleza. Agora a gente tem que tocar num ponto que vocês conhecem muito bem, que é direito penal. Tá? A gente precisa falar disso. Tá? Eu quero só ver. Marcílio andou faltando nas aulas, eu não sei como é que está o desempenho dele. Né, Marcílio? A gente está de olho. Né? Oi? Perguntar tudo para ele, vai ser evidente isso. Né? Então, olha, o inquérito policial, ele objetiva analisar um determinado fato. Ele precisa trazer respostas. Tá? Quais são as respostas? Obviamente, quando vocês estudaram direito penal, vocês perceberam que a infração penal ela é composta de elementos, correto? Onde eu tenho dentro dessa infração penal o quê? Fato típico, antijurídico e culpável. Isso para quem adota a teoria tripartida, né? Então tem os três elementos. Feito isso, nós precisamos saber se esse fato ocorreu dessa maneira e quem foi o seu autor. Então, o inquérito, ele busca solucionar duas questões. Então, quais são as indagações que ele precisa me trazer? Vamos lá. O Ministério Público pode propor uma ação penal contra mim? Pode. Só que ele não pode ir do nada. Tem que ter uma fumaça. Tem que ter uma fumaça. Precisamos, então, encontrar ao menos indícios de autoria. Não precisa demonstração da autoria em sua integralidade. O que é necessário é uma fumaça. Correto? Evidentemente que ele vai precisar me trazer o quê? Demonstração de materialidade
delitiva tem que ter provas de que houve o fato. Isso é materialidade delitiva. Então, houve um fato que está demonstrado e tem indícios de autoria. Perfeito? Tá. Isso é o necessário para que haja ação penal. Então, vamos lá. O inquérito, ele objetiva responder essas duas indagações. Instaura-se o inquérito para isso. Então, para que se instaura o inquérito? Para que desse procedimento haja essa resposta. Há indício de autoria? Sim. Há prova da materialidade? Sim. Então nós vamos ter que responder isso daí, cabendo ao inquérito solucionar isso. Tá, então vamos lá. Crime de homicídio. Como é que eu demonstro a materialidade delitiva? E se não tiver o corpo? E aí? Oi? Como é que faz? Obviamente que no homicídio, o exame cadavérico é aquele que vai comprovar a morte. Portanto, materialidade. Mas muitas vezes, não dá. Não dá? Como é que não encontrei a pessoa morta? E aí, o que vai rolar? Perfeito. Elisa Samúdio, nós tivemos em Minas Gerais, né? Minas Gerais houve 3 crimes, e tudo ocorreu em Minas, cara. Então toma cuidado. Tome cuidado. Ali o bicho pega. Ali é para ficar esperto. Que foi o maior erro judiciário foi em Minas Gerais, que é a condenação dos irmãos Naves por um homicídio que não ocorreu. Tivemos aquela eu não me lembro o nome da mulher, mas o nome dela, o sobrenome dela é Lafetá. Ela era casada com um executivo de alto nível em Minas Gerais, o cara simplesmente sumiu com a mulher, tá? E ele foi condenado depois, em razão disso. Demorou muito tempo, acabou sendo condenado. E o caso da Elisa também foi em Minas Gerais. Então tome cuidado, tá? E a gente percebe que ali é um sumiço de gente que é razoável, tá? Tomar cuidado. Agora, como é que se demonstra a materialidade delitiva nesse provas caso? De outra natureza que não seja prova pericial. Nós vamos ouvir testemunhas. Então, a gente começa a juntar elementos de prova que irão nos demonstrar a materialidade delitiva. E isso tudo é trazido onde? No inquérito policial. Correto? Tá, agora vamos lá, hein? Para que haja um processo penal, o inquérito policial é necessário? Não precisa, não? Ah, é? Por quê? Fui tomar café nessa hora. Isso aí. Vai dar corda pra ele, né? Não, deixar de lado. Não pode, né? Na verdade, preste atenção. Se essas duas respostas já estiverem satisfeitas, não há necessidade do inquérito. Não tem necessidade de inquérito. Exemplo, reunião de condomínio. Pô, reunião de condomínio é coisa fina. Pô, uma delícia. Vai lá, reúne no condomínio, tudo. O pau tora dentro de uma sala desse tamaninho aqui. E um dos condôminos simplesmente levanta durante a sessão, a reunião, e ofende o síndico. Seu filho é da pi. E xinga tudo o cara. E faz o carnaval. O síndico simplesmente bota na ata. Ó, me xingou, falou isso, 2, 3 testemunhas, está aqui e tal, beleza. Ele pode promover a ação penal privada por injúria, por calúnia? Ele pode, porque isso já está documentado. Já está respondido o quê? Indício de autoria já está determinado e materialidade já está ali. Quer dizer, o inquérito não se mostra necessário. Daí uma das características, de fato, se estiverem presentes esses elementos, o inquérito se torna dispensável. Eu não preciso do inquérito. Tá? Não há necessidade do inquérito. Há um juiz de direito que trabalhou conosco aqui no nosso curso, tá? E em uma certa ocasião eu vi ele falando que ele deu voz de prisão para uma testemunha. Lembra dessa conversa? Houve, não houve? Na hora que é dada a voz de prisão a uma testemunha durante a audiência, o juiz ele relata o fato, bota isso no termo, junta todas as testemunhas ali,
Pergunto, seria necessário inquérito? Não se mostra necessário, está tudo ali. Por cautela, o magistrado encaminha ao delegado de polícia, mas não seria necessário. Bastaria encaminhar ao Ministério Público para a propositura da ação, porque os elementos estão presentes. A resposta já está aqui dada, tá bem? Tá? Então, aqui a gente já destaca, primeiro, qual é o objetivo do inquérito? Trazer as seguintes respostas: indício de autoria e prova da materialidade. Daí o fato dele ser dispensável. Presidência do inquérito caberá a quem? A autoridade policial, Polícia Civil no Estado de São Paulo, nos estados, e Polícia Federal, quando a competência for da Justiça Federal. Artigo 144 traz a atividade de polícia judiciária, que é diferente de polícia administrativa, o que nos permite afirmar que o inquérito não pode ser arquivado pelo próprio delegado, porque essa atividade não se exaure em si. Ela é encaminhada ao judiciário e é lá no judiciário que nós vamos resolver essa história. Então, pois não. O delegado concluiu o inquérito. Ele vai mandar para o juiz, certo? Para o juiz. Aí o juiz que manda para o Ministério Público. Perfeito. Pode falar, pode concluir. Nessa sequência, outra coisa. O Ministério Público pode promover o inquérito sem o delegado, não pode? Não, aí é o problema. O Ministério Público ele pode ter peças já que dão subsídios para uma ação penal. Não que ele vai fazer aquela atividade de presidência do inquérito. Aí não pode. Tá? Agora, ele pode exercer atividades de investigação. Tá bem? Agora, presidir inquérito, não. São coisas diferentes. Tá bom? O Ministério Público, quando ele inicia uma investigação, obrigatoriamente ele tem que pedir o apoio da polícia? Ou Não necessariamente. Hoje, ele pode solicitar pode. também? O que acontece? Preste atenção. Em certa ocasião, eu estive aqui no Ministério Público em São Paulo, fui até ao prédio do Ministério Público ali na Riachuelo, e fui conversar com um membro do Ministério Público em razão do problema que a gente estava tendo e tal. E eu fui falar com ele. Porque o que estava sendo necessário? A polícia ela não fez certas diligências necessárias dentro de um inquérito. Isso se mostrava necessário, mas a polícia não tinha aparato para fazer essa diligência, que é exame de DNA. Na época não tinha como fazer. Aí nós fomos falar com o Ministério Público, para o Ministério Público, valendo-se do seu poder de investigação, fazer o exame. Tá? Fazer o exame. O Ministério Público, o Procurador-Geral simplesmente falou, Júlio, não há possibilidade de fazer, porque nós não temos instrumental para isso. A gente não tem condição de fazer. Tá. Hoje, o que a gente percebe, tá prestes, nós tivemos concurso para analista do Ministério Público, não tivemos? Do Estado de São Paulo? Tá. E teremos provavelmente concurso para oficial de promotoria do Ministério Público. Provavelmente haverá. O Ministério Público ele está começando a ter um aparato, uma estrutura um pouquinho maior, onde ele terá servidores para realizar certas atividades. Tá? E aí amplia-se um pouquinho mais a capacidade de investigação feita pelo Ministério Público. Isso não significa, todavia, que o Ministério Público preside inquérito. Isso ele não faz. Mas ele tem capacidade de investigação? Tem. São coisas diferentes. Nesse caso, ele não tem a perícia, pessoal. Não, aí tem o problema que a polícia não tinha, à época, condição de fazer. Não tinha. Na época não tinha. Qual foi o caminho a ser percorrido? E aí, é horrível isso. Eles entraram em contato, que era um crime de homicídio, entraram em contato com a família da vítima, para ver se a família da vítima tinha dinheiro para bancar o exame de DNA. O que não ocorreu. Não foi feito. O Estado não tinha condição, a família da vítima não quis e simplesmente não foi feito. Até porque também a condenação era caríssima. Sim, hoje há condição de fazer, mas a época em que isso aconteceu não tinha condição de ser feito. Não havia possibilidade de fazer. Tá? Então isso foi deixado de lado. E houve também um outro caso de latrocínio num posto de gasolina em São José do Rio Preto. É uma situação gravíssima, gravíssima. Motoqueiro foi lá, isso tem a filmagem, parou, pegou o dinheiro do caixa, sacou o revólver, matou o frentista. Pegou o dinheiro, matou o frentista, do nada. Tá, saiu, caiu a touca do cara, com o fio de cabelo do cara. E não foi feito o exame de DNA. Não foi feito, porque naquela época não tinha como fazer. O inquérito foi arquivado por falta de definição de autoria. Acabou? Isso. Oi? Sim, mas tudo bem, mas o que acontece? Não tem banco de dados, mas se esse cara é preso posteriormente, aí consegue chegar.
E nesse caso de Rio Preto, o drama maior foi esse. Que esse cara cometeu um estupro depois, ele caiu no estupro, e aí surgiu esse fato. Ele foi suspeito, em razão de algumas provas, mas ele não foi condenado porque faltou o exame final, que era o DNA, que era o fio de cabelo. Em relação ao inquérito policial, um flagrante de contravenção. Existe a condução, existiria, mostra uma situação hipotética, uma condução, até a delegacia da polícia. Sim. Ali imediatamente já pode começar o inquérito? Pode. Primeira pergunta, pode? Pode. Segunda pergunta, pode ser conduzido por qualquer outro servidor que não seja o delegado, por exemplo, um escrivão? Conduzido por quem? O inquérito? Escrivão. Não pode. Não. A tomada de depoimento tem que ser feita pelo delegado. A presidência do ato tem que ser feita pelo delegado. Sim. Esse ato privativo do delegado. Se não ocorrer isso, há usurpação de função pública. Tá bem? Existe um outro procedimento anterior a isso, porque a gente vê assim na prática, nas reportagens... Deixemos de lado. Nas reportagens... Mirela, a prática você deixa de lado. Você me falar que você já viu alguma vez algo acontecer dessa maneira, não me surpreende. Tá? Não me surpreende nem um pouco, tá bom? Então vamos lá, nós já tivemos na Justiça Federal um problema gravíssimo, que era o escrivão, o juiz não ia trabalhar e o escrivão presidia a audiência. O escrivão sentava na mesa do juiz com a conivência do juiz e presidia a audiência. Aí o que aconteceu? Descobriram isso, o corregedor foi até aquela cidade, simulou que era uma testemunha e ficou na sala das testemunhas. O escrivão foi lá e chamou o corregedor, um senhorzinho de cabeça branca, ele sentou na sala e o corregedor queria inquirir. O escrivão queria inquirir, o cara falou, o que está acontecendo? Cadê o juiz? Ah não, o juiz sou eu aqui, sou eu que estou presidindo. Aí o corregedor se apresentou, eu sou o corregedor da Justiça Federal, está aqui. O escrivão perdeu o cargo, o juiz perdeu o cargo, todo mundo perdeu o cargo. Porque é uma situação gravíssima, como é que pode? Isso não pode? Tá? Pode imediatamente começar o inquérito? Pode. E é o que ocorre. Os modos de início do inquérito nós veremos agora em relação a como é que nós teremos essa desenvoltura do inquérito. Só que há um problema. Não há como tratarmos do inquérito se a gente não conhecer algumas características da ação penal. Porque o inquérito é subsídio para que tenha uma ação penal. E eu preciso saber que ação penal é essa. Então eu preciso entender qual é a ação penal para eu entender qual é a dinâmica do inquérito. Senão não dá para saber, tá bem? Vou apagar o quadro, nós vamos falar aqui de algumas características da ação penal. Primeiro, nós vamos aqui,